programa Papo D'Oro. E hoje, como prometido, eu estou entrevistando Carlos, o presidente do Sismub, locado aqui em Bragança Paulista. Funcionários públicos, vocês fizeram as suas perguntas e chegou o momento do Carlos responder. Prazer em vê-lo, como é que vai? Graças a Deus, tudo bem, Mário? Muito obrigado por me atender e entender a necessidade de mostrar para o funcionalismo o real do Sismub. Agora, de cara, eu tenho uma pergunta para você. Nessas perguntas que vieram, algumas pessoas disseram que tem um forte problema de atendimento aqui ao telefone e que as moças que atendem aí a recepção e o telefone tratam com certa displicência. É verdade isso? Olha, Mário, eu estou aqui de segunda a sexta atendendo muitos servidores, tanto pessoalmente, presencial, como por telefone. Elas passam as ligações para mim, para o Benedito. Na maioria das vezes é para responder sobre o processo. Agora, se tiver alguém que foi mal atendido, em tom de ironia, tom sarcástico ou coisa parecida, eu gostaria que se viesse aqui no Sismub, né, para a gente fazer a cariação dos fatos, né? Uma simples ligação, dando a entender que foi mal entendido ou foi mal atendido. Eu gostaria de apurar, não é verdade? A gente tem que agir dessa forma, apurar os fatos. Mas eu estou de segunda a sexta-feira aqui, o ano todo, eu com o Benedito, a maioria dos atendimentos é para nós, elas atendem também para falar do processo, e se alguém tiver um problema dessa natureza, por favor, procura o Benedito e vamos resolver, vamos buscar entender o que de fato aconteceu, porque nós também prezamos para um excelente atendimento aqui no Sismub. Muito bem. Uma outra pergunta também de internauta. Vocês aceitaram mansamente 0% de aumento do prefeito anterior. Pelo menos é o que as pessoas dizem. Foi isso mesmo? De jeito nenhum. Nós fizemos assembleias, publicamos editais nos jornais locais, na capas dos jornais, como nós sempre publicamos, nos locais de trabalho, e chamamos o servidor, tá? Fizemos várias assembleias e o servidor, por fim, entendeu na assembleia que nós deveríamos ajuizar uma ação na justiça. Não queria nenhum outro movimento. Então, os servidores aceitaram o reajuste da sexta, aceitaram as cláusulas sociais, que também compõem toda a negociação da campanha salarial, o acordo coletivo, e nós ajuizamos a ação na justiça. Sim. Mas então teve um papel importante e apoiado pelos trabalhadores, é isso? Sim. O que o servidor, a Assembleia, Mário, ela é soberana. O que é isso, Carlão? Ela tem decisão suprema. Então, nós acatamos a decisão da Assembleia. O que aconteceu paralelo a isso foi um movimento que, infelizmente, eu já sabia que estava fadado ao fracasso. Não sei se foi político, mas isso não vem ao caso. Foram na Câmara, quero dizer que eu respeito essas pessoas têm o meu respeito, mas elas foram na Câmara, fizeram um movimento na internet e não conseguiram prosperar em nada daquilo que elas estavam almejando. Inclusive eu fui convocado pelo prefeito para dar explicações do porquê do movimento, e alguns deles tinham participado das assembleias, e eu disse que a Assembleia decidiu para ajuizar a ação. Aí, inconformados ainda mesmo assim com a continuação do 0%, um sindicato aí local, né, conhecido no estado, entrou com um pedido no Ministério Público do Trabalho, também não prosperou, porque entrou com uma determinada categoria, no caso os professores, né? E eu lamento muito tudo isso ter acontecido, mas o Sismub sempre fez e vai continuar fazendo assembleia. É o servidor que decide a assembleia, e a assembleia é soberana. Então, quando a gente chamar para a assembleia, é a assembleia que tem decisão suprema. Perfeito. O que eu entendo, e eu lembro realmente que um outro sindicato dos professores do Estado de São Paulo, a POSP, ela se intrometeu num assunto que não lhe era da competência. E eu lembro que eu também estranhei essa reação, mas sou eu que estou falando, tá certo? Eu achei muito estranho, porque a POSP deveria cuidar dos professores do Estado e não cuida.
Vamos continuar. Existe também uma alegação entre os internautas de que os editais para as chapas, para um novo período, são colocados em jornalecos de cidades periféricas e não daqui de Bragança. É verdade isso? De jeito nenhum. A pessoa... Mas você tem como provar? Tem. A pessoa que fez essa pergunta, eu lamento, mas ela está desinformada. Eu estou aqui no SISMUB desde 2008 como presidente, tá certo? A pedido da Justiça do Trabalho, através de uma sentença que mencionou numa sentença que o estatuto do sindicato era uma concha de retalhos, nós tivemos que fazer o estatuto. E em 2012 nós refizemos um novo estatuto. Até porque nós também teríamos que fazer um estatuto de acordo com o Código Civil Brasileiro, para adequar o novo código. Nós fizemos esse novo estatuto, mas nós não mudamos absolutamente nada no tocante às publicações. Veja, Mário, em 2012 eu alterei o estatuto do SISMUB para atender um pedido da Justiça do Trabalho e estar de acordo com o Código Civil. Sim. Porém, antes mesmo de 2012, em 2011, Mário, como você pode ver, eu sempre publiquei e vou continuar publicando todos os editais do SISMUB na capa do jornal local. Mas eu também publico em jornal de grande circulação, como por exemplo o Jornal Agora. Por que eu tenho que fazer essa publicação, Mário? Simples, porque hoje o SISMUB é um sindicato que tem as cidades bases, que compõem a nossa base territorial, que é Joanópolis, Piracaia, Vargem, Tuiuti, Pedra Bela e Pinhalzinho. Então eu tenho que também publicar os editais neste jornal, o Agora, que ele tem abrangência em todas essas cidades. Mas eu nunca deixei de publicar edital no jornal de circulação local. E me atrevo a dizer ainda, Mário, com todo respeito aos sindicatos do Brasil inteirinho, que eu sou o único presidente de sindicato que publico todos os editais na capa do jornal, porque eu faço questão que todos vejam. E este ano das eleições não vai ser diferente. Está aí um jornal local, de boa circulação, Bragança, 23 de setembro de 2011, capa do jornal, e está aqui o edital de convocação da Assembleia Geral na capa, e aqui Carlos Alberto Martins de Oliveira, presidente. Então eu acho que a pessoa que perguntou realmente está desinformada. Vamos em frente. Tem uma aqui que eu vou te fazer a pergunta porque eu me comprometi que fizessem todas as perguntas. Pergunta por que vocês nunca saem e um deles aqui fez essa pergunta para alguém do PT e disse que nunca chegou para você. Está chegando agora. Por que vocês permanecem? Há quanto tempo vocês estão no sindicato? Bom, eu nunca saio, eu estou num mandato presidencial. Sim. O mandato presidencial é transitório. Sim. Tá certo? Então eu fui eleito no SISMUB em 2008. Em 2012 não teve chapa, eu fui reeleito. Em 2017 tem eleição. Vou me candidatar, vou mostrar todo o meu trabalho. Se os servidores entenderem que eu fiz um bom trabalho, errando e acertando, que eu não sou perfeito, e devo continuar, muito obrigado pelo apoio, vou continuar no meu trabalho. Se os servidores entenderem que eu devo descansar, eu vou descansar e vou respeitar a diretoria eleita para um próximo mandato, Marcos. Perfeito. Eu estou a vida inteira aqui. Você sabe que os exageros vêm mesmo. Né? Fiquem à vontade nas perguntas. Muito bem. Aqui tem algumas perguntas que se repetem, mas quem fez as perguntas já percebeu que eu estou fazendo todas as perguntas. Os agentes comunitários de saúde entraram em uma ação em conjunto em janeiro de 2014. Não temos notícia até hoje. Toda vez que ligamos no SISMUB, aquelas recepcionistas mal educadas, aquilo que falou, debocham da nossa cara, dizendo que o advogado não tem obrigação de passar informação.
Bom, eu vou fazer um testemunhal aí. Eu quero que você responda, porque você já respondeu essa pergunta. Todas as vezes que eu precisei do SISMUB, eu fui muito bem atendido. Pode continuar. Mário, eu acho que essa pergunta não é de todos os agentes, porque eu já respondi para alguns agentes em Facebook ou Zap, até o número do processo, mas eu vou passar aqui no seu programa em primeira mão. Sim. Tá? O número do processo que nós entramos para os agentes de saúde. Que processo é esse, Carlão? Ele sabe, nós temos uma assembleia aqui, conversamos com o pessoal, que no nosso entendimento, e com base em algumas sentenças, eles têm direito ao 14º, tá certo? Então eu estou com o processo aqui dos agentes, o número do processo, para eles acompanharem. Infelizmente, em primeira e segunda instância, Bragança, Paulista e Campinas, perdemos o processo. Mas o processo está tramitando ainda, não está transitado, julgado, não finalizou, né? Estamos aguardando ser julgado em Brasília. Tá? Então o número do processo, Mário, quer anotar? Quer falar para os seus? Não, qual é o número aqui? 00-85.2014.5.15.0038. E você tem acesso à internet nesse processo, não é? Isso. Quem quiser consultar por esse número que você acabou de divulgar, vai estar todo dia atualizado. Tá, eu vou colocar a legenda aí embaixo para as pessoas poderem anotar, tá certo? Muito bem. Então estamos esperando. E essa espera você calcula como interessado, calcula quanto tempo ainda? Dependendo, pode demorar 6 meses, 1 ano. Para você ter uma ideia, ele foi remetido em 3 de agosto de 2016. Pode demorar de 1 ano a 1 ano e meio para colocarem em pauta para ser julgado. Em Brasília realmente demora muito mais, né? Não depende de nós, muito mas bem. entramos com a ação. Aqui tem uma pergunta que eu considero uma pergunta de âmbito nacional, mas que atinge ao nosso trabalhador. Qual a sua visão em relação às propostas de reforma trabalhista do governo Temer, principalmente em relação a colocar o negociado sobre o legislado? Complicado, a gente deixa a nossa manifestação de repúdio, não só a essa situação, mas desde infelizmente da posse de um presidente que não foi eleito. Então, eu sinto muito a dizer, mas esse governo que não foi eleito, que não tem legitimidade para representar o povo brasileiro, tá certo? A Dilma também não estava fazendo um bom trabalho, eu reconheço. Sim. Ela tinha realmente que sair. Mas nós deveríamos ter uma nova eleição, porque esse presidente começou de mal e está indo a pior. Hoje, ainda ontem, melhor dizendo, saiu no Jornal Nacional, nós estamos já com 12 milhões de desempregados. Então esse governo só tem desapontado a classe trabalhadora e agora aí está com uma reforma na Previdência que só realmente atrapalha a vida da maioria dos brasileiros. Essa reforma só vai perdoar quem tiver com 50 anos, mas imagine, quem tiver 49 anos, que começou a trabalhar desde 15 anos, é um prejuízo total, tem que trabalhar até os 65 anos para conseguir uma aposentadoria integral. Que graça vai ter uma aposentadoria integral com 65 anos? Isso porque ele aposentou com menos de 50 anos. Mas eu acho bom que essa posição é do sindicato, é sua, pessoal. É minha pessoal. Tá? Mas você representa... Não reconheço o Michel Temer como presidente. Nós devemos ter uma nova eleição no Brasil. Muito bem. A esperança. Funcionário público não teve aumento. Existe um certo medo hoje dos funcionários em se manifestar. Jesus Chedid disse que não vai negociar nada com o sindicato. Qual a sua posição a respeito disso? Em primeiro lugar, Mário, eu estou estranhando muito a posição do prefeito eleito, Dr. Jesus Abichedid. Porque ano passado ele estava muito preocupado com o reajuste dos servidores e mais ou menos em julho, começo de julho, ele me chamou lá na Morada das Pedras. Eu tinha um compromisso naquela noite
eu fui imediatamente na Morada das Pedras para uma reunião com ele. Cheguei lá, tinha alguns servidores, porque já estávamos perto das convenções, estava tendo reuniões ali na Morada das Pedras. Então, Mário, eu sou um homem de palavra, tá certo? Ele me chamou, ele estava preocupado, eu dei a maior atenção para o Dr. Jesus, falei que estava pronto a negociar com ele ou com qualquer prefeito que fosse eleito em Bragança Paulista, e ali tinha servidores e presenciaram a nossa presença. Teve vereadores, como por exemplo o Gabriel, o Mário Bessivo, o Natanael, a Gi, o doutor Amauri. Então tinha uma presença de várias testemunhas. Quando o doutor Jesus se preocupou e abriu uma mesa de negociação, um canal direto com o servidor, estava preocupado. Então essa atitude dele agora, está falando que não vai negociar com o Sismub, uma atitude desinteligente, né? Eu estou desapontado com a atitude dele. Mas independente do Jesus querer negociar com o Sismub ou não, eu não estou preocupado. A nossa função de sindicato nós vamos fazer. Nós vamos chamar a assembleia, oficiar a prefeitura. E o nosso relacionamento, se ele quer que seja ex ofício, vai ser só por ofício. A gente não precisa muito da vontade dele, do interesse dele, de querer negociar de forma pacífica. Eu não preciso disso. Para isso eu tenho uma ação idêntica, ganha, contra a prefeitura de Serra Negra, lá no quintal da casa dele. Infelizmente, eu não quero fazer isso. Não é da minha vontade fazer isso, até porque ontem saíram as publicações dos atos oficiais de Bragança Paulista, na imprensa oficial, e eu apontei ali que hoje a folha de pagamento está comprometida com 47,25 total, com gasto do pessoal. Isso é um problema sério. Por que, Carlão? Porque hoje a inflação, Mário, é 6,29. Se ele aplicar a inflação nesse mês de fevereiro, ele vai estar já no alerta, no 51,3 onde é apontado pelo Tribunal de Contas, que é para estar em alerta. Então ele deve negociar. Eu sugiro que ele negocie, apresenta quanto que pode dar 1%, eu vou levar para a Assembleia. Vou levar para a Assembleia com muita responsabilidade. Se ele falar que vai dar 2%, eu levo para a Assembleia. Olha, ele pode dar 2%, eu estou aqui com o balanço da prefeitura. É impraticável ele poder conceder a mais. Agora, o que a Assembleia decidir, eu respeito. Eu já falei, a Assembleia é soberana. Assim como a Assembleia, no último ano, decidiu em aceitar o zero, não aceitaram o 0%, viu, Marco? Fique bem claro. Desejaram que o Sismub entrasse com uma ação na justiça. E nós entramos, essa ação está tramitando. Perfeito. Eu considero, nós temos muitas outras perguntas, mas o programa tem limite de horário. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: falasse naquela câmera alguma coisa para o funcionalismo e nós voltamos aqui a semana que vem para dar continuidade a esse programa. Fica à vontade. Olá, meus amigos, servidores públicos municipais de Bragança Paulista, Pedra Bela, Vargem, Tuiuti, Joanópolis e Pinhalzinho. Eu sei que o seu programa vai longe, Mar, então eu tenho que me reportar a todos esses servidores. Nas próximas semanas estamos começando a campanha salarial na cidade de Joanópolis, e aí vamos para as cidades. E aqui em Bragança não vai ser diferente. O prefeito querendo negociar ou não, ele usando a rádio dele para xingar o sindicato, eu não estou preocupado, nós vamos fazer o nosso trabalho. Para isso a gente tem Ministério Público do Trabalho, tem Justiça do Trabalho, tem Tribunal do Trabalho. Eu não quero isso, voltando a falar mais uma vez. Nós vamos oficiar a Prefeitura amanhã e vamos tentar uma aproximação. Então, a campanha salarial aqui em Bragança 2017, ela vai acontecer. A Prefeitura querendo negociar ou não, nós não dependemos da vontade da administração em querer negociar. Nós vamos, se for o caso, ajuizar o acordo coletivo de trabalho. Perfeito. Papo Doro. Nós perguntamos, o entrevistado responde e você tira as suas conclusões. Um alerta: o programa não tem ligação partidária de forma nenhuma. Até o próximo programa.